Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de física, aula 8, referente ao caderno do pré-universitário, cujo tema é gravitação universal. Vamos conversar um pouquinho sobre gravitação universal, que é aí o último segmento da dinâmica. Na sequência, nós iremos estudar a parte da estática da física. Muito bem, então a gravitação universal é o segmento da mecânica que estuda as forças de atração entre planetas, bem como as forças de atração entre toda e qualquer matéria, entre as matérias de uma forma geral, entre matérias como um todo, ok? Então vamos entender as leis que regem as forças de atração entre os planetas, bem como as forças de atração entre a matéria como um todo. A gente inicia o estudo da gravitação universal a partir do contexto histórico, para entender alguns modelos planetários que foi proposto aí durante toda a história da física. E a gente inicia dizendo que no século IV a.C., Platão propôs, estou embolando a língua, Platão propôs que o sistema solar, o universo, o sistema planetário, era composto pelo Sol, a Lua e a Terra. E depois ele começou a perceber outros planetas como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Hoje, observando o céu e analisando o movimento do Sol, da Lua, da Terra, de outros planetas, das estrelas, nós temos uma vaga ou uma nítida impressão de que tudo se movimenta ao redor da Terra. Imagine no século IV a.C., como essa impressão ela era muito mais nítida, muito mais forte. Pensava-se que tudo girava em torno da Terra. Então Platão, quando fez o estudo do Sol, da Lua, da Terra e conheceu esses outros planetas, ele acreditava piamente que todos os planetas, assim como a Lua e o Sol, giravam em torno da Terra. Porque hoje nós sabemos que não é dessa forma. Temos essa nítida impressão quando observamos o firmamento celestial. Imagine naquela época, lá no século IV a.C. E aí, um tempo depois, já no século II depois de Cristo, Cláudio Ptolomeu de Alexandria, o famoso Ptolomeu, ele estudou e propôs a teoria de que os planetas giravam em órbitas circulares concêntricas em torno da Terra. Como falei, essa impressão de que tudo girava em torno da Terra era muito forte. Então, Ptolomeu ele propôs, como sendo uma verdade, que todos os planetas giravam em órbitas circulares ao redor da Terra, em órbitas circulares e concêntricas, ou seja, concêntricas tendo o mesmo centro que o centro da Terra. E essa teoria ela perdurou por muitos e muitos tempos. Foi formado aí, foi constituído o sistema planetário de Ptolomeu, que é um sistema geocêntrico. O primeiro sistema planetário, tá? O primeiro sistema que foi proposto teoricamente e que perdurou por muitos e muitos anos, o sistema geocêntrico de Ptolomeu. Geocêntrico porque justamente acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Geoterra, centrismo, centro. Então, imperava o geocentrismo, na qual a Terra era dita como o centro do universo e todos os outros planetas, assim como também a Lua e o Sol, giravam em torno da Terra. Era um sistema geocêntrico, o sistema planetário de Ptolomeu. Tá? Imperava o geocentrismo e
as órbitas circulares. Pensava que a Terra estava no centro e os planetas giravam em órbitas circulares concêntricas, tendo o mesmo centro que o centro da Terra, lá no centro do universo. Esse pensamento era já antigo, desde Aristóteles, e era doutrina ferrenha da Igreja Católica lá na Idade Média. Isso era uma doutrina, pensamento de Aristóteles, que foi aprimorado aí e tornado verdade por Ptolomeu. Então isso era considerado lá na Idade Média uma verdade absoluta, porque era a doutrina da Igreja Católica. E esse sistema, esse entendimento aí, perdurou por 13 séculos. Foi quando, um tempo depois, Nicolau Copérnico, ele derrubou essa teoria, derrubou esse sistema geocêntrico e propôs o sistema heliocêntrico, chamado sistema heliocêntrico de Nicolau Copérnico, na qual ele propôs, diferentemente da teoria de Ptolomeu, ele propôs que o Sol era o centro do universo. Propôs o Sol em repouso como centro do universo e todos os outros planetas, incluindo a Terra, giravam em torno do Sol em órbitas também circulares e concêntricas, tendo agora o Sol, tendo o seu centro coincidente com o centro do Sol. Tá? Então, é o sistema heliocêntrico, é o heliocentrismo. Helio, Sol, centrismo, centro. Então, agora não mais a Terra no centro, e sim o Sol. Então, veja, Copérnico derrubou a teoria de Ptolomeu, o pensamento de Aristóteles, a doutrina da Igreja Católica, que era tida como uma verdade absoluta. Depois veio Galileu Galilei e confirmou ardentemente essa teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico. Pagou com a própria vida, porque foi obrigado pela Igreja Católica, vocês sabem disso, vocês estudam história, a negar esse pensamento aí de Copérnico, tá? De Nicolau Copérnico. Ele foi obrigado a negar esse pensamento de Nicolau Copérnico. Como ele não... Ele se recusou a negar esse pensamento, ele foi queimado, segundo a história, queimado na fogueira, a chamada Fogueira Santa. Por quê? Porque ele estava derrubando uma doutrina católica. A Igreja Católica é muito forte lá na Idade Média. Tá? Então não esquece, é importante saber desse pequeno histórico da física astronômica, né? Da física aí, da gravitação universal. Né? Começa com um sistema geocêntrico, na qual a Terra é o centro do universo, isso é tido como uma verdade absoluta por Ptolomeu. Depois vem Nicolau Copérnico, derruba essa teoria, diz que não é a Terra que é o centro do universo, e sim o Sol. Sai o sistema geocêntrico e entra o sistema heliocêntrico, que é a verdade absoluta e científica que impera até os dias atuais. Todos nós sabemos que o Sol é o centro do universo e a Terra e os demais planetas giram em torno do Sol. Tá? Mas até Copérnico e Galileu Galilei, sistema heliocêntrico, mas não esquece desse detalhe, com órbitas circulares. E aí surge depois James Kepler e aperfeiçoou o sistema planetário de Copérnico, o modelo planetário heliocêntrico. Ele aprimora, ele confirma, né, a partir das observações feitas por Galileu e por agora Kepler, há uma confirmação, né, através de elaboração de um trabalho científico muito coerente, considerando o heliocentrismo, tendo o Sol como referência, provando isso matematicamente através de 3 leis. Então Kepler vem confirmar o que Galileu falou, confirmar o que Copérnico escreveu, né, e demonstrar matematicamente através de relações entre as grandezas período, posição, velocidade e trajetória dos planetas em torno do Sol. Então, Kepler, ele fantasticamente ele consegue comprovar matematicamente
através de leis e fórmulas, tá, físicas, que é chamadas leis de Kepler, que cai bastante na prova do Enem e em exames diversos de física, tá? As leis de Kepler. Então vamos a elas, né? As famosas leis de Kepler, tá? Não são 30, não são 300, são apenas 3. Então fácil de entender. A primeira lei de Kepler é a chamada lei das trajetórias ou lei das órbitas. Kepler vem fazer uma correção no modelo Copérnico. Ele diz, olha, o modelo é heliocêntrico, é o Sol que está no centro. No entanto, a trajetória não é circular. A trajetória não é circular. A trajetória é elíptica. A Terra e os demais planetas giram-se em torno do Sol, mas não em trajetórias circulares, e sim em trajetórias elípticas. Por isso que a primeira lei de Kepler é considerada a lei das trajetórias. Ele vem corrigir a trajetória que era dita por Copérnico, que era circular. Ele vem fazer essa correção e dizer que não é circular, e sim elíptica. Desenha uma elipse a trajetória dos planetas em torno do Sol, né? Todos os planetas giram em torno do Sol, heliocentrismo, em trajetórias elípticas, sendo que o Sol ocupa um dos focos da elipse. Toda elipse, vocês estudam lá na matemática, ela é uma curva matemática, ela tem 2 focos, e o Sol ocupa um dos focos. Tá? Que é importante esse entendimento dos focos, entender que o Sol ocupa um dos focos da elipse da trajetória que os planetas perfazem em torno do Sol, porque quando os planetas se aproximam do foco em que está o Sol, nós temos um aumento de velocidade, nós temos uma aceleração, nós temos um aumento de energia cinética, uma diminuição de energia potencial e temos uma denominação. Quando os planetas se aproximam do Sol, do foco em que o Sol está, nós chamamos que ele passa pelo periélio do sistema solar. É o periélio. Periélio é quando o planeta fica mais próximo do Sol, fica lá no periélio. O ponto próximo ao foco onde está o Sol é chamado de periélio. E como falei, a velocidade do planeta nessa região é maior, a aceleração e a energia cinética ela é máxima, ela é a maior possível. O outro ponto oposto, quando o planeta está em um ponto próximo ao foco em que o Sol não está, distante do Sol, nós temos o afélio, tá? O ponto de maior afastamento do planeta em relação ao Sol. Nesse ponto, nós temos uma velocidade, uma aceleração mínima e uma energia cinética também mínima. A energia potencial cresce, já que a energia cinética ela é mínima. Então, não esquece a lei das trajetórias ou a lei das órbitas, primeira lei de Kepler, vem dizer que a trajetória que os planetas perfazem em torno do Sol é elíptica. O Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Quando os planetas se aproximam do Sol, desse foco, eles estarão no periélio. Quando eles se afastam desse foco do Sol, eles estarão no afélio. No periélio, a velocidade do planeta é maior, a sua aceleração também, sua energia cinética também. No afélio, a velocidade, a aceleração e a energia cinética ela é mínima. Para o planeta Terra, o periélio ocorre no final de dezembro, quando a distância entre o Sol e a Terra chega a 147 milhões de quilômetros. E é interessante saber o seguinte, quando o Sol está nessa distância, tá? Aí que é a distância mais próxima do Sol, tá?
nós temos aí a estação do ano do verão. Ocorre o verão, né? Lá em dezembro. No entanto, quando estamos lá no mês de junho, mais ou menos, o planeta Terra está a 152 milhões de quilômetros do Sol. Está lá no afélio, é onde ocorre o inverno, né? Quando a Terra está no periélio, ocorre a estação verão. Quando está no afélio, ocorre a estação inverno, né? Nos intermediários aí haverá a primavera e o outono, ok? Então tá aí narrado a primeira lei de Kepler, a lei das trajetórias ou a lei das órbitas. E a segunda lei de Kepler, a chamada lei das áreas, na qual Kepler vem dizer o seguinte: um planeta em órbita em torno do Sol não se move com velocidade constante, mas de tal maneira que uma linha traçada do planeta ao Sol irá varrer áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então, percebam que o planeta está em um ponto, em um certo intervalo de tempo, e depois de um certo tempo ele se encontra em outro tempo. Então ele varreu, e nesse deslocamento ele varreu aí uma área, que a gente chama de área 1, para essa variação de tempo 1, lá no periélio. Depois de um certo tempo, ele está em outro ponto, lá no afélio, e se desloca para um outro ponto ainda próximo do afélio. Nesse deslocamento ele varreu outra área, que a gente chama de área 2. Enfim, conforme o planeta vai se deslocando, ele vai varrendo áreas, e Kepler vem dizer que os planetas irão varrer áreas iguais para intervalos de tempos iguais. Tá? Áreas iguais para intervalos de tempos iguais. Quando ele propôs que a área 1 estará para o intervalo 1, assim como a área 2 estará para o intervalo 2, a área 3 para o intervalo 3 e assim sucessivamente. Isso nos dará uma constante. Essa constante será a velocidade areolar constante, que significa dizer que é uma velocidade específica que os planetas perfazem, mas que essa velocidade não é constante. Ela é chamada de velocidade areolar constante. Cuidado para não errar. Mas ela não, em módulo, ela não tem um valor constante. Tá? Então, tá aí a segunda lei de Kepler. Vem dizer que os planetas varrem áreas iguais para intervalos de tempos iguais. E a fórmula é dividir a área 1 pelo intervalo de tempo 1, área 2 pelo intervalo de tempo 2. Vamos ver um exemplo. A área varrida pelo vetor posição da Terra em torno do Sol é 706,5 vezes 10 a 14 km² durante um ano. Então, durante um ano, a Terra varre em torno do Sol essa área aí de 706,5 vezes 10 a 14 km². O comando da questão: determine a área varrida pelo vetor posição em um mês. Tá. Se em um ano varre toda essa área aí, em um mês irá varrer que área? Então nós temos aí a área 1, 706,5 vezes 10 a 14 km², para o intervalo de tempo de um ano. Um ano corresponde a 12 meses. Qual será a área 2 para o intervalo de tempo de um mês? Então a lei das áreas, segundo a lei de Kepler, traz essa razão matemática. Área 1 sobre aí, tempo 1, área 2 sobre intervalo de tempo 2. Então nós iremos fazer a substituição, a fórmula é essa aqui. No lugar da área 1, coloca 706,5 vezes 10 elevado a 14, sobre o ΔT1, que é 12 meses. A área 2 não sabemos, repete a 2, sobre o tempo 2, que é de um mês. Fazendo meio pelos extremos, nós temos 12 vezes a 2, é 12 a 2, igual 1 vezes 706,5 vezes 10 elevado a 14. Então, 12 a 2 igual 1 vezes 705,5 vezes 10 a 14 é 706,5 vezes 10 a 14. O 12 que está multiplicando passa dividindo. Dividindo 706,5 por 12, nós temos justamente 58,8 vezes 10 a 14 km². Então, em um ano, a Terra varre em torno do Sol, uma área de 706,5 vezes 10 a 14 km²,
e em um mês varre uma área de 58,8 vezes 10 a 14 km². É uma área imensa. Imagine que tanto no 706,5 vezes 58,0, depois deles tem aí 14 zeros. E quando você for retirar a vírgula, nós teremos aí, tá? 13 zeros. Então é um valor considerável. E a terceira lei de Kepler, a lei dos períodos, que vem dizer o seguinte: para todos os planetas, o quadrado do seu período de revolução, período de deslocamento, é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua órbita. Então, quando o planeta varre na sua trajetória, na sua rotação, na sua revolução em torno do Sol, as áreas, ele varre, tá? Deslocando-se em raios médios de órbita. Assim sendo, Kepler vem trazer na sua terceira lei uma relação matemática que diz que, para todos os planetas, o quadrado do período de revolução é diretamente proporcional ao cubo do raio varrido pelo planeta. Então, se é diretamente proporcional, a fórmula tem que ser uma razão, uma divisão. Então, o quadrado de T estará para o cubo de R. O quadrado do período estará para o cubo do raio. Isso vale para o período 1, raio 1, para o período 2, raio 2, para o período 3, raio 3 e assim sucessivamente. Isso nos dará uma constante. Então, o quadrado do período dividido pelo cubo do raio será constante. Só que observe o seguinte, se atente para não errar nas questões, que quando o planeta está na órbita, tá? na sua órbita, ou quando o corpo está sobre o planeta, sobre a órbita, nós iremos considerar um raio. Mas se ele estiver fora da órbita, além do raio, nós iremos considerar a distância e teremos que somar o raio mais a distância. Vamos ver isso nas questões. Outro detalhe para se observar e não errar nas questões é o seguinte: a trajetória é elíptica, não é circular. Se fosse circular, para um círculo, nós sabemos que um círculo, as suas diagonais, medem exatamente 2 raios, o dobro do raio. E o raio é metade da diagonal. Mas como a trajetória é elíptica, a elipse, o raio da elipse não é metade da diagonal. Porque o Sol não está no centro da elipse, e sim em um dos focos da elipse. Então, o raio ele será dado pela distância 1 mais a distância 2 sobre 2. A média das duas distâncias. A distância do periélio mais a distância do afélio dividido por 2 será o raio. Se a questão já lhe der o raio, você substitui. Mas se a questão lhe der as distâncias, você vai somar as duas distâncias, periélio e afélio, dividir por 2 para encontrar o raio e daí, a partir daí substituir na fórmula da terceira lei de Kepler. Tá? E agora duas observações. Dizer que o sistema solar, o sistema Sol-planeta, ele é conservativo. Tá? Veja que nas duas fórmulas nós temos aí constante, constante. Então, porque o sistema Sol-planeta ele é conservativo. Assim sendo, haverá uma transferência de energia cinética potencial, uma modificação, uma variação entre a energia cinética potencial, mas a energia mecânica ela será constante. Outra observação é que as três leis de Kepler são válidas para quaisquer sistema em que os corpos gravitem em torno de um corpo central. A exemplo dos planetas em torno de uma estrela, a Lua em torno da Terra, satélites artificiais, então todos os astros, para todos os astros valem aí as três leis de Kepler. Agora vamos a um exemplo que irá abordar essa terceira lei de Kepler, que diz assim: quando o raio médio da órbita de um planeta está em unidade astronômica e o período de revolução está em anos terrestres, o resultado da lei dos períodos aplicada a qualquer planeta deve tender a 1. Qual deverá ser o raio médio da órbita de um planeta qualquer do sistema solar em UA, unidade astronômica, que possui período de translação de 8 anos. Período de translação de 8 anos. Muito bem, né? Então vamos aí responder a essa questãozinha. Então ele diz:
Quando eu fui retirar os dados eu inverti, não é R igual a 8, é T igual a 8. Ele quer saber o raio, qual deverá ser o raio. Então façam essa correção aí, ó. É T igual a 8, R interroga, é o contrário. Ele quer saber o raio. A fórmula é quadrado do período igual ao cubo do raio. E ele diz aí na questão que essa constante será 1, irá tender a 1. Então tudo isso igual a 1. Substituindo no lugar de T, coloca 8. Então o quadrado de 8 é igual ao cubo de R igual a 1. Fazendo meio pelos extremos, nós temos que 8 ao quadrado é 64. Fazendo meio pelos extremos, nós temos 1 vezes R3 é R3. E 1 vezes 64 é 64. Então R3 igual a 64. R elevado a 3 igual a 64. E o expoente 3 se transforma na raiz cúbica. Então R é igual a raiz cúbica de 64, que é 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16, 64. Então, a raiz quadrada de 64 é 4. Então, 4 unidade astronômica. Tá aí, então é só substituir nas formulazinhas das leis de Kepler. Não tem erro. Beleza?